Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre inglês. Então eu vou conversar um pouco sobre a possibilidade de uma pessoa morando aqui no país, no Brasil, sem nunca ter viajado, dela falar inglês. E por que eu vou falar sobre isso? Muita gente me pergunta, muita gente me faz essa pergunta. É possível uma pessoa estando aqui no Brasil falar inglês bem, falar inglês fluentemente? E por que isso, pessoal? Porque tem muita gente que não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para fazer um intercâmbio e quer falar. E eu já vou dizer prontamente que é possível sim uma pessoa falar bem, fluentemente inglês, estando aqui no Brasil, sem nunca ter viajado. Eu anotei aqui umas perguntinhas na minha agenda que as pessoas geralmente fazem para eu ter como guia, tá bom? E a primeira pergunta é: por que a gente não aprende a falar inglês no ensino fundamental e médio? Bom, o motivo principal é a metodologia usada nas escolas de hoje. Então, assim, e qual é a metodologia ideal, você vai me perguntar, né? A metodologia ideal é aquela que enfatiza a conversação, entretanto, não deixa a gramática de lado. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou fazer uma analogia. Quando a gente era bebê, como que a gente aprendeu a falar português? Você aprendeu sabendo primeiro que papai é um substantivo, que mamãe é um substantivo? Aprendeu o que é um verbo, o que é um adjetivo? Não, né? Você falava mamãe, papai, você conjugava provavelmente os verbos incorretamente, falava eu saibo. Tem tanta criança às vezes que você ouve falando errado, né? Então, pessoal, é isso. A gente aprende pelo ouvir. A criança, ela ouve primeiro e ela repete aquilo que ela ouve. Depois, quando ela cresce, ela vai saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Mas quando ela é criança, não, o importante é ela falar. E ela vai falando, mesmo que errado. E é assim que a gente aprende, falando, tá? A segunda pergunta que eu já respondi, né? A melhor metodologia, então, é aquela que enfatiza a conversação, porém não deixa a gramática de lado, porque a gramática é importante também. A gramática, ela evita você de falar nós foi, nós vai, ela faz com que você entenda a estrutura da língua, e é importante você entender a estrutura da língua, e esse é o papel da gramática, tá? Como a gente aprende uma língua? Praticando. Tem que praticar, como tudo na vida, tudo você tem que praticar. É falando, é repetindo. O cérebro, ele tem a tendência de guardar as informações que são repetidas, que são feitas de uma forma contínua. Então tem que repetir, tem que falar, tem que praticar, tá? Não tem outra forma. Quanto tempo o nosso cérebro leva para aprender inglês? Bom, ele vai levar, em média, é claro que isso é relativo, depende muito da dedicação de cada um. Vamos supor aqui uma pessoa que se dedique esse tempo aqui que eu vou falar, tá? Então, 10 meses é o nível iniciante, que é 1h15, a pessoa faz 2 aulas por semana de 1h15 minutos cada. Então, ela vai demorar, em média, 10 meses. O que é esse nível iniciante? É a pessoa que sabe perguntar o nome de outra pessoa, que sabe apresentar, que sabe falar as horas, que sabe falar o tempo, enfim, nível básico mesmo. E aí ela vai demorar 5 anos, se ela fizer 2 aulas por semana de 1h15 minutos cada. Ela vai demorar 5 anos, por exemplo, para assistir filmes sem legenda, para entender outras pessoas mesmo que elas falem mais rápido, enfim, para ter este domínio. E ela vai demorar 10 anos para dominar completamente a língua. Ela vai ir também 2 vezes, fazendo aulas 2 vezes por semana, duração de 1h15 minutos cada, tá? Agora, falando um pouquinho sobre escolas de inglês, qual é a melhor? Geralmente, pessoal, as escolas de inglês mais caras têm a tendência, não é uma regra, não é geral, mas elas têm a tendência a serem melhores, porque elas têm uma preocupação maior na contratação do profissional. Então, elas se preocupam em contratar o profissional qualificado, um profissional que tenha geralmente mestrado até nessa área.
Diferente de escolas, né, que são muito baratinhas e que não tem essa preocupação. O ideal é você fazer uma escola boa caso você tenha condições, né? Não adianta você ficar 5, 10 anos numa escola muito baratinha e sair de lá e perceber que não aprendeu nada, porque tem gente às vezes que viaja e aí que vai perceber que não aprendeu nada, né? Ficou pagando 5, 10 anos. O ideal é até você juntar dinheiro, enfim, e fazer uma escola durante menos tempo, uma escola boa durante menos tempo do que gastar o seu dinheiro durante anos em escolas baratinhas. É claro que se você também tiver condições, fazer um intercâmbio, tudo isso ajuda. O que vai fazer a diferença mesmo no seu aprendizado é a sua dedicação. Se você persiste, insiste em algo, você chega lá. Lembrando que a sua proeficiência na língua também vai depender de outras atividades que você vai fazer. Por exemplo, a leitura. Vamos supor que você goste de literatura universal. Esse daqui é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um livro muito legal. Vamos supor que você já tenha lido um livro como esse, em português. Ou até mesmo como esse, que é legal também, A Metamorfose. Sabe o que você pode fazer? Lê este livro em inglês. Leia bastante em inglês. Eu vou indicar também um livro de gramática. Esse daqui é Essential Grammar in Use, do Raymond Murphy. É um livro muito bom. Esse daqui é o básico. Super aconselho. Pra quem quer uma coisa mais pesadona, esse daqui, ó. Ui, caiu. Practical English Usage. Muito bom, da Oxford. Esse daqui é mais pesadinho, assim. Se você tá procurando uma coisa mais arroz com feijão, esse daqui. Esse daqui pra iniciante. Esse daqui mais avançado, tá bom? Procure ouvir músicas em inglês e traduzi-las. Aquela música que você gosta, aquele rock que você curte, ouve, tenta escrever. É importante você escrever, tentar sempre escrever. Porque assim, tem muita gente que fala, eu falo, mas não escrevo, é estranho. No mundo real você vai ter que enviar e-mails. E tem muita gente que fala, existe Google Tradutor. Gente, Google Tradutor, ele auxilia. Mas a gente tem que lembrar que aquilo ainda é uma máquina e que ele não entende o que é uma ambiguidade, o que é uma analogia, ele não entende as sutilezas das figuras de linguagem. Então, às vezes, você usa o Google Tradutor e escreve absurdos, coisas ridículas e manda isso pro seu chefe lá no exterior para ver se ele vai gostar. Não vai, né? Então, muito cuidado com o Google Tradutor. Veja como uma ferramenta boa, mas use com parcimônia, sempre dá uma revisada, porque às vezes saem coisas não muito legais de lá. Então vamos lá. Última dica, não tenha medo de falar errado. No começo do aprendizado, você vai errar, vai falar errado, normal. Gente, tem muita gente que me pergunta, mas eu tenho muita vergonha, como eu faço para superar esse medo, essa vergonha? Sabendo que você é como qualquer outra pessoa que está aprendendo, vai errar, sabe? É como a gente está começando a aprender a andar de bicicleta. Você vai tomar altos tombos, mas depois você vai ficar craque, como tudo na vida. E não ligue para as pessoas que às vezes, sei lá, tem gente idiota que às vezes zomba, ri do jeito que você fala, meu. Esses são um bando de losers, no final você vai estar falando e eles provavelmente não, porque tem muita gente que fica rindo dos outros, mas não sabe, né, também. E aqueles que riem, que sabem, são piores, porque o conhecimento, na minha opinião, ele não tem que fazer você se sentir superior a ninguém. Ele tem que fazer você se sentir melhor em relação a você mesmo. Poxa, eu sei, hoje eu sou diferente daquele meu eu passado que não sabia isso, entendeu? Você tem que se sentir assim em relação ao conhecimento. E não se sentir superior também a ninguém porque você fala um idioma. Porque você não é melhor que ninguém porque você fala um idioma, tipo. Ainda mais inglês, que é uma coisa super básica. Hoje em dia inglês você tem que falar, não é nenhum fala inglês, tipo. E qualquer outro idioma também, enfim. E não se esqueça, uma coisa que eu não posso me esquecer de falar aqui. De dominar a sua língua mãe. É muito comum a gente ver pessoas falando inglês e falando até bem, só que fala horrores, fala absurdos em português. Então,
cuida um pouquinho também. Se você talvez não se sinta tão assim confiante em relação ao português, estude um pouquinho também, porque é feio, né? Você fala outra língua melhor que a sua, não dá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique aqui em gostei embaixo. Se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo, com certeza vai ajudar muita gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!